Você já imaginou um cerco militar se fechando tão rápido que pode alterar o destino de um continente? A tensão na fronteira leste da Aliança Ocidental nunca foi tão palpável, e a Rússia parece não estar recuando. Se Moscou continuar sua trajetória de destruição na Ucrânia, sua meta não será paz, mas instaurar o domínio pela força. A questão é, como as potências ocidentais estão respondendo a essa ameaça crescente? A resposta pode mudar tudo. Até aqui, sabemos que a união dos países aliados está mais forte do que nunca. As capitais europeias já colocaram seus planos de defesa em ação, liberando fundos que correm em ritmo acelerado. Os Estados Unidos aumentaram sua visibilidade numa linha que vai do Mar Báltico ao Mar Negro, consolidando posições estratégicas que nunca tiveram antes. O avanço geoestratégico de Finlândia e Suécia, agora integradas à aliança, fechou a linha norte, aumentando drasticamente a pressão. Polônia, Romênia e os países bálticos reforçaram suas defesas até níveis profundos, transformando a região em um palco de fortificações impressionantes. Em torno de Kaliningrado, o equilíbrio está sendo redefinido pelo chamado Corredor Suwałki, uma faixa de terra estreita, mas vital. A Alemanha tirou do armário seus planos para trânsito e movimentação de tropas. Novos centros de comando surgem no norte, enquanto as forças militares da aliança passam por uma reorganização, focada em alta prontidão. O que vimos no mapa não é um cerco lento, mas um fechamento acelerado em torno da Rússia. NATO fala oficialmente em mais de 500 mil soldados em alerta máximo. Nossa visão vai além desse número quando olhamos para os planos de Berlim, que prevêem o deslocamento rápido de centenas de milhares de tropas aliadas por território alemão, caso ocorra uma crise. Esses dados, longe de contraditórios, mostram a mesma realidade. A capacidade logística e a arquitetura de trânsito estão tomando forma definitiva. A declaração oficial de mais de 500 mil de soldados descreve o nível atualizado da força principal. Já o plano operacional alemão, batizado como Conceito de Trânsito Alemanha, projeta o alocamento de centenas de milhares de militares a leste em um prazo de 100 dias, se uma emergência vier a ocorrer. Documentos vazados sugerem que essa capacidade pode chegar a 800 mil. Mas calma, isso não significa que tantos já estejam no terreno simultaneamente. Essa cifra representa a capacidade máxima planejada. O ponto central é que corredores logísticos estão sendo preparados para sustentar esse fluxo imenso. Ferrovias, estradas, portos, pontes e rotas de abastecimento de combustível são identificados e classificados para suportar esse movimento acelerado. A diferença entre capacidade projetada e efetiva implantação é crucial para entender esse cenário. Enquanto a NATO mantém seu limiar oficial acima de 500 mil, o plano alemão tem como alvo uma cobertura muito maior. Esse plano de transição da administração de Berlim não atinge apenas seu próprio território, mas toda a espinha dorsal do transporte militar. Isso porque a capacidade total prevista está na casa das centenas de milhares. A organização desenhada passo a passo abrange o esquema de mobilidade militar que vai dos portos até as rotas internas, considerando separadamente limitações em pontes, reforço de ferrovias, paradas para reabastecimento e segurança de comboios. Imagina uma espinha dorsal semelhante à da Turquia para a Europa, onde um volume imenso de comboios consiga trafegar em um tempo comprimido. A Alemanha assume o papel central dessa cadeia logística. Por isso, esses documentos vazados falam da capacidade de transportar 800 mil militares em apenas 100 dias. Esse fato sozinho dá um poderoso recado aos cálculos estratégicos de dissuasão. Para Moscou, a velocidade desse fluxo é ainda mais devastadora do que o tamanho das tropas. A aliança já está trazendo suas estruturas de planejamento para o campo, garantindo que esse fluxo funcione sem falhas. Além disso, os Estados Unidos também ampliam sua presença na região como parte dessa estratégia. A política em Washington discute cada vez mais o envio de um contingente ampliado para a Polônia. Declarações recentes indicam a intenção de aumentar a pegada militar americana na linha de frente em Varsóvia. Essa movimentação cria uma pressão adicional no extremo ocidental do corredor Suwałki. Em conversas com autoridades polonesas, a ênfase está em uma presença americana mais visível e permanente na flanco leste da aliança. Aqui o debate vai além de números, estocagens pré-posicionadas, defesa aérea e elementos de comando crescem na região. Essa expansão, se combinada com os corredores de trânsito planejados na Alemanha, estrutura uma base logística única que vai do norte ao sul da Europa. Esta espinha dorsal, em conjunto com o reforço dos estados bálticos em nível de brigada, transforma completamente a distribuição do risco estratégico.
O que mais isso significa? O equilíbrio de poder muda radicalmente e a pressão sobre a Rússia esquenta, e o corredor Suwałki se torna o enjeitado e decisivo pivô desse xadrez geopolítico. Cada movimento nesse território estreito poderá definir o futuro da segurança europeia. Mas será que Moscou conseguirá reagir a tempo? Ou será que esse cerco eficiente e veloz colocará o gigante russo em uma situação inédita de vulnerabilidade? A resposta começa a se desenhar silenciosamente entre trilhos, pontes e comboios que correm contra o relógio. O que você faria se estivesse na pele de quem decide as próximas jogadas? Imagine o som dos motores rugindo na madrugada, o cheiro de combustível nos armazéns se misturando com a brisa fria dos arredores, a tensão palpável no ar. O futuro está sendo escrito nesse corredor estreito. A sombra desse confronto pode ser maior do que imaginamos. E o jogo está longe de terminar. Nos últimos meses, uma intensa reconfiguração militar tem tomado conta da Europa, à medida que a tensão entre a NATO e a Rússia se agrava. Com um número crescente de tropas posicionadas em diversas áreas estratégicas, os países membros estão se mobilizando para garantir segurança e estabilidade na região. Como será que essa movimentação militar afeta a dinâmica do poder na Europa? A análise atual revela que ainda que a NATO oficialmente tenha um limite de mais de 500 mil soldados, os planos da Alemanha visam uma capacidade ainda maior. Os documentos que vazaram indicam a possibilidade de transportar até 800 mil soldados em um prazo de 100 dias, destacando a urgência na preparação de corredores logísticos para suportar esse fluxo. Estradas, ferrovias, portos e pontes estão sendo adaptados para operações que podem exigir grande mobilização. Se imaginarmos uma rede de logística como um grande sistema que liga a Europa, a Alemanha desempenha um papel fundamental nesse contexto, atuando como um núcleo estratégico no centro. As capacidades dos HIMARS e dos tanques Abrams da Polônia estão sendo utilizadas de maneira mais eficaz, devido ao suporte avançado dos comandos dos Estados Unidos. Além disso, os investimentos poloneses em defesa aérea e em camadas de drones têm fortalecido ainda mais a segurança na região, gerando um novo nível de prontidão. Enquanto isso, o aumento da presença militar dos Estados Unidos na Polônia gera um impacto significativo nas discussões sobre segurança. Uma situação preocupante para os planejadores russos. Visto que a rapidez da logística pode ser mais impactante do que meramente o número de tropas mobilizadas. O que pode ocorrer se a pressão ao longo do corredor de Suwałki aumentar? À medida que a implementação desses planejamentos se intensifica, torna-se evidente que o sistema de defesa da NATO está se tornando cada vez mais intrincado e difícil de contornar. Em resumo, à medida que a NATO estrutura sua capacidade de resposta, a questão não se resume apenas a números. O aumento de recursos, como estoques pré-posicionados, defesa aérea e elementos de comando estão transformando a maneira como a segurança é garantida na Europa. Mas será que essa reconfiguração é suficiente para conter as ambições russas, ou apenas elevou a tensão em um jogo de poder já volátil? O futuro está mais incerto do que nunca. Nos últimos 2 anos, o corredor que conecta os países ao redor de Kaliningrad foi tratado pela OTAN como uma prioridade estratégica. A Rússia tenta exercer controle sobre esta região através de sua camada de defesa A2, mas está se aproximando de um limite. Quando a pressão sobre o corredor aumenta, as capacidades de acesso aéreo de Kaliningrad se tornam vulneráveis. Isso destaca a importância de manter o corredor aberto, uma estratégia vital para a OTAN. O batalhão alemão permanente na Lituânia emerge como um elemento central nesta estratégia, refletindo a necessidade de uma defesa mais robusta na região. O aumento na frequência de exercícios militares na área sublinha essa realidade. A defesa aérea e de mísseis do flanco oriental da OTAN se transforma em um regime complexo e multifacetado. Sistemas móveis de curto alcance, baterias multinacionais de médio alcance e proteção aliada de longo alcance operam em uníssono. Para garantir a superioridade aérea, missões rotativas preenchem as lacunas. O planejamento inclui a estocagem de munições e kits de manutenção para aeronaves de combate, visando uma rápida mobilização. A colaboração entre dados de radar cria uma visão consolidada do espaço aéreo, melhorando a interoperabilidade entre forças terrestres e aéreas em cada ciclo de exercício. A circulação aérea no Báltico diminui o tempo de reação em situações de risco, enquanto operações a partir de bases polonesas e romenas conectam os cenários do Mar Negro e do Báltico. Dentro dessa estrutura, o corredor Suwałki pode parecer pequeno, mas é uma chave estratégica. Ele é a única ligação terrestre entre a trilogia báltica e o corpo principal da OTAN.
Se a pressão de Kinenha de Belarus aumentar, essa faixa se tornará uma prioridade absoluta. Manter o corredor aberto não se resume a reabastecer. Trata-se de segurança política. Por isso, o planejamento ferroviário de dupla função é crucial. Cada ponte e depósito de combustível é considerado um nó essencial na estratégia. Você consegue imaginar as repercussões de um colapso nessa estrutura estratégica? A fragilidade do corredor pode minar a confiança dos estados bálticos, enquanto seu fortalecimento pode fechar o cerco a Kinenha. A OTAN está treinando não apenas para um cenário teórico, mas para uma realidade em constante evolução, onde as tensões podem gerar faíscas a qualquer momento. Resumo do texto: duas regiões marítimas estão sob a mesma estratégia de contenção, e a nova base de comando da OTAN em Mykolaiv, na Finlândia, fortalece essa coordenação. Essa instalação conecta os sistemas de vigilância terrestre e aérea da Finlândia, Noruega e Suécia, simplificando a ressupressão e a coordenação no espaço aéreo, levando a uma melhor integração no norte da Europa. À medida que a tensão cresce entre as nações, um novo capítulo na segurança europeia se desenrola. Imagine um cenário onde dois mares, o Báltico e o Mar Negro, são geridos sob uma mesma estratégia de contenção. Você se perguntou como isso poderia mudar o equilíbrio de poder na região? A verdade é que a geografia escandinava se torna um elemento crucial nessa equação. A nova base de comando da OTAN em Mykolaiv, na Finlândia, não é apenas uma instalação militar, é um centro de coordenação estratégico próximo da fronteira russa. Essa mudança não é apenas política, mas também operacional. A escolha de Mykolaiv fortalece laços com as redes de vigilância terrestre e aérea da Finlândia, criando uma nova dinâmica de defesa. Essa instalação não serve apenas para o monitoramento, mas integra o triângulo formado por Noruega, Suécia e Finlândia sob uma única superfície de planejamento. Você consegue sentir a pressão que isso impõe sobre as operações marítimas e aéreas da Rússia? Com o comando em funcionamento, a logística, a reposição e a coordenação no espaço aéreo tornaram-se mais eficientes. As condições invernais adversas e o funcionamento de sensores de longo alcance são elementos-chave para a estratégia no norte. A interação entre o sistema de reservas da Finlândia e o modelo de força da OTAN se transforma em uma poderosa união. À medida que o treinamento se intensifica na bacia do Báltico, a integração escandinava torna-se um só. Você consegue imaginar o impacto disso nas operações de segurança da região? A vigilância aérea norueguesa e os sensores terrestres finlandeses formam uma imagem comum, enquanto a Suécia serve como um bloqueio na seção central do Mar Báltico, controlando os corredores marítimos e aéreos. Com esses desenvolvimentos, a cadeia de comando está agora inserida em ciclos de decisão acelerados, o que limita a capacidade de surpresa tática do lado russo. A fusão de dados sensoriais permite detectar, mais rapidamente, iniciativas de baixa visibilidade. Agora, os ciclos de munições e suprimentos dos três países estão sendo padronizados, promovendo uma distribuição mais equilibrada das bolhas de suprimento. Mas o que isso significa para a segurança da Europa? Um novo bloco norte está emergindo, não apenas como uma união de países, mas como uma fortaleza contra as ameaças que desafiam a estabilidade na região. O fio da conexão entre eles se torna mais forte a cada dia. A pergunta é, até onde isso pode chegar? A tensão aumenta e novas fronteiras na defesa estão sendo moldadas. Você já se perguntou como a Europa está realmente se preparando para enfrentar a sombra cada vez mais ameaçadora da Rússia? Não se trata apenas de movimentações militares visíveis nas fronteiras ou de discursos carregados de tensão. O que está acontecendo por trás dos bastidores é uma transformação silenciosa, porém profunda, que está redesenhando o equilíbrio estratégico no continente. Neste cenário tenso, a resposta da Aliança Ocidental vai muito além dos exércitos em campo, envolve a economia, a indústria e uma nova arquitetura de defesa capaz de sustentar uma escalada prolongada. Nas últimas 2 décadas, a Europa caminhou para uma nova realidade. O orçamento destinado à defesa explodiu em várias capitais, que agora comprometem uma fatia muito maior do produto interno bruto. Isso não é um ajuste temporário, mas uma mudança estrutural. Não se trata apenas de comprar mais armas, estamos falando de fortalecer a produção local, ampliar os estoques estratégicos de munições, combustível e peças de reposição, além de garantir ciclos mais eficientes de manutenção. O continente está reinventando sua base industrial militar, reduzindo a dependência de fornecedores externos e estreitando a cooperação entre seus membros para garantir que, quando a crise chegar, nada falhe.
Essa ampliação da capacidade produtiva se reflete diretamente no campo de treinamento. O aumento nas horas de exercício e na complexidade das manobras militares prepara as forças para lidar com o inesperado, exigindo alta prontidão e resposta rápida. Essa evolução mantém-se alinhada com as metas rigorosas de prontidão da aliança, criando um muro de dissuasão muito mais sólido ao redor da Rússia. Enquanto isso, imagens vívidas de um desfile militar na China, com líderes-chave como o presidente da Rússia e o comandante da Coreia do Norte presentes, mostram um eixo geopolítico crescente, com advertências que vão muito além das palavras. Os sistemas de defesa antimísseis e mísseis balísticos ali exibidos falam em tom claro. A corrida armamentista é global, e a Europa não pode ficar para trás. No solo europeu, a realidade dolorosa é a construção de uma espinha dorsal, mais densa e resistente para a defesa do continente. Novos centros de comando surgem no norte, enquanto planos detalhados de mobilidade militar avançam no centro, e unidades permanentes são instaladas no leste. A diferença entre aparências e capacidade real é fundamental. Não estamos diante de um espetáculo de força, mas de um sistema robusto, capaz de mobilizar, sustentar e vencer um conflito prolongado. A imagem mais recente dessa tensão revela que a aliança está montando um anel estratégico para cercar a Rússia com eficiência militar, e não apenas um jogo de símbolos vazios. No norte, a integração dos países escandinavos e da região báltica cria um bloco sólido, ancorado em centros de comando regionais. Isso não é uma mera coincidência, mas um movimento calculado, projetado para garantir controle e resposta rápida às ameaças crescentes. Enquanto o confronto político e diplomático se desenrola, a Europa constrói, passo a passo, sua linha de defesa definitiva. Ficar de fora dessa transformação, para qualquer poder, não é uma opção. Mas essa nova estrutura é realmente a prova de falhas? Será que a Rússia conseguirá romper esse cerco cuidadosamente planejado? E quando a tensão aumentará a ponto de acionar esses sistemas? A resposta pode ser dolorosa e rápida demais para quem ainda duvida do real tamanho desse jogo geopolítico. A pergunta que fica é: quem realmente dita as regras no tabuleiro deste conflito invisível? Fique atento, pois a próxima etapa revela como sistemas críticos de mobilidade e segurança se conectam na prática, e porque a rota mais estreita pode definir o destino de toda a região. A situação atual entre Rússia e NATO delineia uma nova realidade geopolítica. A construção de sistemas em vez de meros símbolos, está criando um cerco militar ao redor da Rússia. O corredor que liga Alemanha, Polônia e Lituânia, juntamente com a presença contínua de uma brigada alemã, garante a segurança dessa via estratégica. Exercícios multinacionais no Mar Báltico têm padronizado a segurança das rotas marítimas. Além disso, declarações políticas sobre o aumento da presença americana na Polônia reforçam a postura de Washington nesse cenário tenso. O crescimento dos gastos com defesa na Europa é uma evidência clara da necessidade de novos investimentos. O espaço A2 de Kaliningrado permanece isolado frente a essa abordagem em rede. Manter o corredor Suwałki aberto diariamente emergiu como uma linha vermelha para a NATO. Proteger a infraestrutura crítica é uma resposta institucional frente aos riscos oferecidos pela zona cinzenta. Essas ações comunicam uma única mensagem: a dissuasão deve ser garantida não apenas uma vez, mas a cada dia. E quanto ao futuro? A pressão sobre a Rússia está apenas começando. O que poderá acontecer se as tensões se intensificarem? Com o cenário global mudando rapidamente, a segurança da Europa pode estar em jogo de uma forma que ninguém esperava. Qual será o próximo movimento em um tabuleiro de xadrez diplomático tão complexo? À medida que a tensão aumenta na região, as forças de defesa se mobilizam. Recentemente, um exercício militar na região do Mar Báltico destacou a coordenação entre a Marinha Alemã e seus parceiros regionais. Vários portos e águas abertas foram utilizados simultaneamente. Essa abordagem não apresentou o Báltico como um único corpo de água, mas como uma rede complexa. Essa rede visa proteger a infraestrutura de comunicação marítima da OTAN e da União Europeia, fundamental em tempos de crise. Através de iniciativas para salvaguardar cabos submarinos e linhas de energia, a OTAN está transformando a segurança em uma questão de interesse estratégico. Essas ações não se limitam à proteção individual, mas buscam garantir uma resiliência sistemática. Isso é crucial em um cenário onde comportamentos em zonas cinzentas podem ameaçar a estabilidade. Entender a geometria da OTAN em relação à Rússia é vital. São 3 eixos principais: ao norte, o eixo Ártico-Báltico, ao centro, o eixo Polônia-Lituânia, e ao sul, o eixo Mar Negro-Romênia.
Cada um deles possui características específicas, como a participação de Finlândia e Suécia e a estrutura de trânsito entre Alemanha, Polônia e Lituânia. O fortalecimento dessas partes acarreta um anel de pressão estratégica em torno de Kynhard. Por diversos motivos, a manutenção dessa estrutura é essencial. Um colapso na conexão do corredor estimularia a quebra do acesso aéreo de Kynhard, colocando a região em uma situação crítica. A segurança deste corredor não é apenas uma questão tática, mas uma necessidade estratégica para a OTAN. Portanto, compreender o fluxo contínuo de informações entre os níveis de comando da OTAN é vital para a defesa coletiva da região. A pergunta é, até que ponto essa pressão estratégica pode levar a uma mudança irreversível no equilíbrio de poder? O que acontecerá se as capacidades aéreas de Kynhard se tornarem obsoletas frente a esse novo regime de forças? A resposta pode ditar o cenário futuro da segurança europeia. Uma estrutura robusta está emergindo na região mais ao norte da Europa, moldada pelas necessidades de segurança diante das crescentes ameaças. A presença permanente dos Estados Unidos no flanco oriental não se resume a números. É um movimento estratégico que envolve uma grande quantidade de recursos pré-posicionados, sistemas de defesa aérea sofisticados e uma rede de comandos mais integrada. Essa expansão, em conjunto com os corredores de trânsito da Alemanha, cria um verdadeiro eixo logístico que se estende ao longo do eixo norte-sul. Com isso, os riscos da região mudam significativamente. As capacidades da Polônia, como os sistemas HIMARS e os tanques Abrams, estão sendo utilizadas de maneira mais eficaz, contando com o suporte avançado de comando e controle dos Estados Unidos. Além disso, Varsóvia está fazendo investimentos em defesa aérea e em sistemas de drones, fortalecendo ainda mais esse conjunto estratégico. A mensagem é clara: o corredor entre os países bálticos é considerado operacional por Moscou. Por outro lado, uma nova brigada alemã permanentemente posicionada na Lituânia foi formalmente estabelecida, prevendo aproximadamente 4.800 militares ao todo. Esta unidade deve estar totalmente operacional até 2027. Preparações em termos de treinamento, infraestrutura e apoio logístico estão sendo fortalecidas, o que indica que não se trata apenas de uma rotação ocasional, mas sim de uma estrutura de implantação permanente, que vai tornar a transição para a tríade báltica via Polônia mais ágil. Os componentes de artilharia, defesa aérea e comunicação da brigada estão alinhados para responder rapidamente às emergências. Esse arranjo cimenta o extremo leste do corredor Suwałki e a coordenação entre Lituânia e Polônia garante a abertura desse corredor vital. Essa configuração também altera cálculo estratégico em torno de Kaliningrad, um ponto-chave em um jogo de poder geoestratégico. Porém, a situação se intensificou com os recentes exercícios da OTAN em regiões de crise, especialmente tendo como alvo a ameaça russa. Uma grande manobra naval, liderada pela Alemanha, começou no Mar Báltico, contendo cenários baseados nas tensões atuais. Milhares de marinheiros e uma variedade de plataformas foram mobilizados para práticas que focaram em contramedidas de minas e na proteção das rotas marítimas. O treinamento envolveu ameaças de baixa altitude e links de sensores de longo alcance, com foco também em defesa costeira e manobras anfíbias em passagens estreitas. A pergunta que fica é, essa crescente estrutura e a união das forças serão suficientes para conter a agressividade russa? Ou haverá uma resposta ainda mais contundente por parte de Moscou? A tensão está no ar. Até agora, vimos como as forças da aliança reforçaram a proteção das rotas marítimas, estabelecendo defesas contra ameaças de baixa altitude e investindo pesado em sensores de longo alcance. Treinamentos rigorosos simularam passagens estreitas e cenários de guerra anfíbia, priorizando segurança portuária e guerra anti-submarino. Agora, a Alemanha assume um papel central, coordenando operações em diferentes portos e águas abertas simultaneamente, uma estratégia que transforma a linha do Báltico não em um mar isolado, mas em uma complexa rede interligada. Essa simultaneidade revela a capacidade da aliança em exercer pressões coordenadas em múltiplos eixos ao mesmo tempo. Mais do que isso, uma preocupação cresce em torno da segurança das infraestruturas críticas. Cabos submarinos que carregam dados essenciais e linhas de energia estratégicas estão sob constante ameaça. Assim, uma arquitetura oficial foi criada para proteger esse patrimônio vital, desde a vigilância precoce e notificações imediatas até patrulhas conjuntas eficientes. Imagine a tensão no ar. O som das comunicações cifradas cruzando o Atlântico e o Báltico, integrando esferas militares e civis em uma mesa única de decisões.
E se algo for danificado, existe um plano para acelerar reparos, garantindo resiliência rápida como resposta a uma possível sabotagem. A segurança dessas estruturas se tornou a nova linha de frente na estratégia de dissuasão, oficializando o combate a ataques encobertos e ações furtivas. Aqui vem porém uma reviravolta surpreendente. O dano a cabos submarinos deixou de ser apenas um exercício de simulação e tornou-se uma prioridade estratégica, um verdadeiro problema gordo nas altas esferas políticas. A política de defesa agora se divide entre prevenção e reparo, uma dupla que reforça o sistema como um todo. Ao olhar para o tabuleiro geopolítico, a estrutura de pressão da aliança contra a Rússia revela-se em 3 grandes frentes. No norte, o eixo Ártico-Báltico ganha força com a entrada da Finlândia e da Suécia na aliança, protegida pelo Comando Estratégico MICLI. O centro concentra um espinhaço vital, o corredor de trânsito que une Alemanha, Polônia e Lituânia, fortificado e pronto para mobilizações rápidas. Já ao sul, a Romênia fortalece sua defesa aérea e vigilância marítima, completando a quinta essência dessa muralha geoestratégica. Juntos, esses 3 eixos formam um anel de pressão tensa dirigido ao enclave de Kaliningrado. Embora pequeno, Kaliningrado tenta usar sua zona de negação aérea, uma barreira conhecida como Camada 2, para intimidar. Mas quando a pressão sobre os corredores vitais aumenta, essa camada se desestabiliza e perde a eficácia. Isso nos leva a uma pergunta inquietante: será que Kaliningrado conseguirá resistir a esse cerco apertado? Ou será apenas questão de tempo até que o anel de contenção o isolue de vez? Manter aberto esse corredor não é uma questão tática, é uma necessidade estratégica vital, e por isso a presença permanente da Brigada Alemã na Lituânia se torna um pilar fundamental nessa defesa. O som das manobras aumenta. As tensões crescem e o cenário se prepara para um desfecho inesperado. Como essa complexa rede de defesas resistirá a futuras investidas? O jogo de xadrez geopolítico está só começando, e a qualquer momento a próxima jogada poderá virar o tabuleiro. Até agora, vimos como a presença constante dos Estados Unidos no flanco oriental vai muito além de simplesmente aumentar o número de soldados. Trata-se de um movimento estratégico profundo, que envolve uma vasta reserva de equipamentos posicionados previamente, sistemas de defesa aérea avançados e uma rede de comando altamente integrada. Essa expansão, combinada com os corredores de trânsito criados pela Alemanha, forma um eixo logístico poderoso, cortando a região de norte a sul, capaz de transformar completamente o equilíbrio de forças regional. A Polônia, por exemplo, tem seus impressionantes sistemas HIMARS e tanques Abrams empregados de maneira muito mais eficiente, com o apoio direto do comando avançado fornecido pelos Estados Unidos. Varsóvia investe pesado em sua própria defesa aérea e em uma camada tecnológica de drones, fortalecendo sua capacidade operacional. Em Moscou, a mensagem é clara: o corredor que conecta os países bálticos está plenamente funcional e não passará despercebido. Mas o fortalecimento não para por aí. Uma brigada alemã permanente foi formalmente estabelecida na Lituânia, com cerca de 4.800 soldados planejados para estar totalmente operacionais até 2027. Diferente de uma simples rotação de tropas, essa implantação fixa vem acompanhada de treinamentos rigorosos, infraestrutura sólida e suporte familiar para o contingente, garantindo que essa presença seja duradoura e eficaz. Isso acelera o trânsito e o abastecimento da tríade báltica via Polônia, formando uma muralha logística com artilharia, defesa aérea e sistemas de comunicação totalmente alinhados para agir rapidamente sob qualquer emergência. Essa estrutura se transforma no pilar que sustenta o extremo leste do corredor Suwałki, com a cooperação entre Lituânia e Polônia assegurando que essa via estratégica nunca se feche. Essa reorganização altera de forma drástica o cálculo geopolítico em torno de Kaliningrad, um pequeno mas crucial território que tenta influenciar pelo seu sistema de defesa antiaérea, mas que vê seu poder reduzido diante da pressão crescente desse corredor. Os sinais de tensão ficam ainda mais evidentes nos recentes exercícios da aliança, que complicam o cenário. No Mar Báltico, uma grande operação naval sob coordenação alemã reuniu milhares de marinheiros e distintas plataformas militares para simular situações críticas baseadas nas atuais ameaças russas. O foco principal foi neutralizar minas, garantir a segurança das rotas marítimas vitais e enfrentar ataques de baixa altitude, utilizando sensores de longo alcance para proteger o espaço aéreo e o litoral. Além disso, a prática intensificou treinamentos em passagens estreitas, defesa costeira robusta e operações anfíbias,
tudo para garantir domínio total da região. A proteção dos cabos submarinos de dados e linhas de energia foi encarada agora como uma prioridade máxima, elevando essa missão a um quesito estratégico essencial para impedir ações subversivas. Tudo isso, unido, revela um cinturão de forças coordenadas que se estende do Ártico, ao longo do eixo norte-sul, até o Mar Negro, transformando a velha geografia em um teatro de pressão estratégica constante sobre a Rússia. Mas será que essa blindagem logística e militar será suficiente para deter a escalada da agressividade vinda de Moscou? Ou será que a próxima jogada trará uma reviravolta capaz de abalar toda essa estrutura detalhadamente planejada? O silêncio antes da tempestade paira no ar. Qual será o próximo movimento nesse jogo perigoso de poder e sobrevivência?